E aí, turma, bora problematizar o direito constitucional? Porque a VUNESP, a banca, agora é dia 30 de outubro, ela pode perguntar dessa forma. Então eu trouxe aqui pra gente um casinho problematizando e vai passar ali pelo direito penal. Então essa questão ela é muito importante. Bora lá? Vem cá. Então, o que fala pra gente? Fala, olha, o Tício, nosso amigo, né? Ele praticou um crime de furto. Ele foi preso em flagrante. No inquérito policial, lá no IP, ele foi indiciado pelo delegado de polícia como o autor do crime de furto. Então, lá no inquérito, o delegado o indiciou. Já no processo judicial, já em juízo, o juiz, após ouvir todas as testemunhas, sentenciou, condenando o Tício pelo crime de furto. Então, o juiz condenou. Beleza, agora vem a pergunta. O Tício, ele pode ser considerado culpado pelo crime de furto? Você pode pensar, olha, no inquérito policial, tá ok. E no processo judicial, também foi condenado. Então ele é culpado, Rogério. Calma, vamos entender? Antes da gente ir para o inciso, eu preciso conversar com vocês uma coisa. Então, olha só, o que acontece? Em regra, né? Começa, vai ter lá o inquérito policial, ele vai ser remetido para o juízo, vai haver uma petição inicial, que no processo penal é a denúncia, haverá o trâmite processual, serão ouvidas testemunhas, serão produzidas provas, tá? E ao final do processo vem a sentença, o juiz sentencia. Então, com o conjunto probatório, o juiz decidiu que no caso do Tício, ele condenou o Tício pelo crime de furto. E a pergunta é justamente essa. O Tício, ele já pode ser considerado culpado? E agora eu peço calma para vocês. Por quê? Porque a sentença o condenou, mas ela ainda não transitou em julgado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda tem um prazo para recurso. Existe um prazo recursal. Então, o Tício, por meio do seu advogado, ele pode interpor um recurso. Interposto esse recurso, a sentença ainda não transitou em julgado, ou seja, enquanto estiver tramitando o recurso, o Tício ele não pode ser considerado culpado, porque a sentença ainda não transitou em julgado, a sentença ainda não ficou imodificável. Então, voltando aqui para o nosso casinho, olha aqui. O Tício, ele foi condenado, ele é considerado culpado? A Constituição, no artigo 5º, direito fundamental, diz que não, a gente vai ver já já. Então, Tício foi no inquérito indiciado, no processo judicial ele foi condenado pelo juiz. Ele já pode ser considerado culpado? Não, porque ainda não há trânsito em julgado. Vamos lá ver o inciso do artigo 5º que fala isso? Vem cá. O inciso é justamente esse aqui, ó, o 57. O que fala pra gente o inciso 57? Ele fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver o trânsito, ninguém é considerado culpado. Aí você pode estar perguntando, Rogério, o que é esse trânsito em julgado? O que significa esse trânsito em julgado, Rogério? Ajuda a minha vida. O trânsito em julgado, pessoal, segundo a doutrina processualista civil, fala o seguinte: quando da sentença não cabe mais recurso. Quando não cabe mais recurso, da sentença. O que isso significa, então? A sentença se torna irrecorrível. E a sentença se torna irrecorrível por duas possibilidades. Primeira, ou porque esgotou os recursos, ou esgotaram os recursos, houve um esgotamento, um exaurimento, como que é a doutrina, ou porque a parte, no caso o Tício, não recorreu. Então, se a parte não recorre ou o recurso esgotou, ocorre a imodificação da sentença. Beleza? Então, o Tício é considerado culpado tendo uma sentença penal condenatória contra ele? Ainda não. Precisa do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado só ocorre depois que acabaram os recursos. Depois que ou a parte não interpôs o recurso ou o recurso acabou. Beleza? Vai estar na prova. Se cair, se esbagaça, me deve um bombom. Até o próximo vídeo.